Adam Smith. A riqueza das nações. 5. Capítulo 10. Os salários e o lucro nos diversos empregos de mão de obra e de capital. Parte 2. Desigualdades oriundas da política na Europa. Essas são as desigualdades, no conjunto global das vantagens e desvantagens dos diversos empregos de mão de obra e de capital, geradas necessariamente pela falta de algum dos três requisitos que acabamos de mencionar, mesmo onde existir a mais completa liberdade. Mas a política vigente na Europa, por não deixar as coisas terem seu livre curso, provoca outras desigualdades, muito mais importantes. 3 são as maneiras pelas quais a política europeia provoca essas desigualdades. Primeiro, limitando a concorrência, em se tratando de alguns empregos, a um número menor de pessoas do que o número daquelas que de outra forma estariam dispostas a concorrer. Segundo, aumentando em outros empregos a concorrência, além da que ocorreria naturalmente. Terceiro, criando obstáculos à livre circulação de mão de obra e de capital, tanto de uma profissão para outra como de um lugar para outro. Primeiramente, a política vigente na Europa gera uma desigualdade muito ponderável no conjunto global das vantagens e desvantagens dos diversos empregos de mão de obra e de capital, ao restringir a concorrência, em algumas profissões, a um número menor de pessoas do que aquelas que de outra forma poderiam estar dispostas a participar dela. Os privilégios exclusivos das corporações constituem um meio principal de que se lança mão para atingir esse objetivo. O privilégio exclusivo de um comércio incorporado restringe necessariamente a concorrência, na cidade em que ele está estabelecido, àqueles que estão livres dessa ocupação. O requisito necessário geralmente exigido para obter essa liberdade é ter passado por uma aprendizagem na cidade, sob um mestre devidamente qualificado. Por vezes os regimentos internos da corporação regulam o número de aprendizes que cada mestre pode ter e quase sempre determinam o número de anos de aprendizagem que cada aprendiz deve cumprir. A intenção dessas duas normas é limitar a concorrência a um número muito menor do que o que de outra forma estaria disposto a entrar na profissão. A limitação do número de aprendizes restringe-o diretamente, e a longa duração da aprendizagem o restringe de maneira mais indireta, porém com a mesma eficiência, aumentando a despesa do aprendizado. Em Sheffield, nenhum mestre cuteleiro pode ter mais que um aprendiz por vez, por força do regimento interno da corporação. Em Norfolk e Norwich nenhum mestre tecelão pode ter mais de 2 aprendizes, sob pena de pagar 5 libras mensais ao rei. Em qualquer lugar da Inglaterra, ou nos estabelecimentos ingleses, nenhum mestre chapeleiro pode ter mais de 2 aprendizes, sob pena de pagar 5 libras por mês, sendo metade para o rei e a outra para aquele que mover processo em algum tribunal. Esses 2 regulamentos, embora confirmados por um decreto oficial do reino, são evidentemente ditados pelo mesmo espírito de corporação sancionado pelo regimento interno de Sheffield. Os tecelões de seda de Londres, após apenas 1 ano de seu reconhecimento como corporação, sancionaram um regimento interno proibindo qualquer mestre de ter mais de 2 aprendizes ao mesmo tempo. Foi necessário um decreto especial do parlamento para invalidar esse regimento. Ao que parece, o período normal de aprendizagem determinado para a maioria dos comércios incorporados parece ter sido, antigamente, de 7 anos, em toda a Europa. Todas essas incorporações se chamavam antigamente de universidades, termo latino efetivamente adequado para qualquer incorporação. A Universidade dos Ferreiros, a Universidade dos Alfaiates etc. são expressões com que nos deparamos comumente nas velhas patentes de antigas cidades. Quando se estabeleceram pela primeira vez essas corporações que agora se denominam universidades, o número de anos que era necessário estudar até obter o grau de mestre de artes e ofícios foi evidentemente copiado da duração do aprendizado para as ocupações comuns, cujas incorporações eram muito mais antigas.
Assim como ter trabalhado 7 anos sob a direção de um mestre devidamente qualificado era necessário para que uma pessoa se qualificasse como mestre e pudesse ter aprendizes em uma ocupação comum, da mesma forma era necessário ter estudado 7 anos com um mestre devidamente qualificado para se tornar mestre, professor ou doutor, termos sinônimos, antigamente, nas artes liberais, e para poder ter alunos ou aprendizes, termos também sinônimos, em sua origem, para ensinar sob sua orientação. Pelo quinto decreto de Elizabeth, comumente denominado Estatuto de Aprendizagem, ninguém poderia futuramente exercer qualquer comércio, ofício ou ministério existente na Inglaterra da época, se não tivesse passado pela respectiva aprendizagem durante um mínimo de 7 anos. Assim, o que até ali havia sido o regimento de muitas corporações específicas, tornou-se na Inglaterra lei geral e oficial para todas as ocupações existentes em cidades-mercado. Com efeito, embora os termos do Estatuto sejam muito genéricos, parecendo incluir o reino todo, a interpretação limitou sua aplicação a cidades-mercado, levando-se em conta que em vilarejos uma pessoa pode exercer várias ocupações diferentes sem ter passado por 7 anos de aprendizado em cada uma, sendo isto necessário para a convivência da população, e porque muitas vezes o número de pessoas não era suficiente para se poder exigir que cada ocupação fosse exercida por trabalhadores preparados para ela. Por efeito de uma interpretação estrita dos termos do Estatuto, a aplicação estatutária foi limitada àquelas ocupações que estavam estabelecidas na Inglaterra antes do quinto decreto de Isabel, não tendo nunca sido aplicado desde aquele tempo. Essa limitação resultou em uma série de distinções, as quais, se consideradas como normas de política, parecem tão tolas quanto se possa imaginar. Foi decretado, por exemplo, que um fabricante de carruagens não pode fazer ele mesmo as rodas, nem contratar oficiais para fazê-las, devendo comprá-las de um mestre carpinteiro de rodas, já que esta última ocupação existia na Inglaterra antes do quinto decreto de Isabel. Por outro lado, um carpinteiro de rodas, embora nunca tivesse passado por uma aprendizagem junto a um fabricante de carruagens, está autorizado a fabricar carruagens ou contratar oficiais para fabricá-las, já que o ofício de fabricante de carruagens não se enquadra no Estatuto, por não ser uma profissão exercida na Inglaterra ao tempo em que o Estatuto foi sancionado. Por esse motivo, muitas das manufaturas de Manchester, Birmingham e Wolverhampton não se enquadram no Estatuto, por não serem profissões exercidas na Inglaterra antes do quinto decreto de Isabel. Na França, a duração da aprendizagem difere conforme as cidades e as profissões. Em Paris, exige-se 5 anos para um grande número de ocupações, mas para muitas delas se requer mais 5 anos de trabalho como oficial, se o interessado quiser ser qualificado para exercer a profissão como mestre. Durante esses 5 anos adicionais, o trabalhador é chamado de companheiro de seu mestre e o termo em si é companheirismo. Na Escócia, não há nenhuma lei geral que regule, com validade geral, a duração da aprendizagem. A duração do aprendizado difere de uma corporação para outra. Quando a duração é longa, uma parte pode geralmente ser remida pagando-se uma pequena multa. Além disso, na maioria das cidades uma multa insignificante é suficiente para comprar a liberdade de entrar em corporação. Os tecelões de roupa de linho e cânhamo, principais manufaturas do país, bem como outros artesãos filiados a elas, os carpinteiros de rodas, os fabricantes de carretéis etc. podem exercer sua profissão em qualquer cidade em que haja uma corporação, sem pagar multa alguma. Em todas as cidades em que há corporação, todos podem vender carne de açougue em qualquer dia permitido da semana. A duração habitual da aprendizagem na Escócia é de 3 anos, mesmo em certas profissões muito qualificadas. De modo geral, não conheço nenhum país europeu onde as leis corporativistas sejam tão pouco opressivas.
A propriedade que cada pessoa tem em sua própria ocupação, assim como é o fundamento original de toda e qualquer outra propriedade, da mesma forma constitui a propriedade mais sagrada e inviolável. O patrimônio do pobre reside na força e destreza de suas mãos, sendo que impedi-lo de utilizar essa força e essa destreza da maneira que ele considerar adequada, desde que não lese o próximo, constitui uma violação pura e simples dessa propriedade sagrada. Estamos diante de uma evidente interferência na justa liberdade, tanto do trabalhador como daqueles que poderiam desejar, a qualquer momento, contratar seus serviços. Assim como se impede o trabalhador de trabalhar como lhe parecer mais indicado, da mesma forma impede-se os outros de empregar a quem considerarem mais oportuno. Julgar se o trabalhador é apto para o emprego é uma função que seguramente pode ser confiada à discrição dos empregadores, que tanto interesse têm no caso. O receio, por parte do legislador, de que os empregadores contratem pessoas inadequadas evidencia-se como uma medida impertinente e opressiva. A instituição de longa aprendizagem não é capaz de oferecer garantia alguma de comercializar mão de obra incapaz. Quando isso ocorre, geralmente é por fraude e não por falta de habilidade. Ora, nem o aprendizado mais longo é capaz de oferecer garantias contra a fraude. Para evitar esses abusos, requer-se normas bem diferentes. A marca identificadora de uma libra esterlina e o carimbo impresso nos tecidos de linho e de lã proporcionam ao comprador uma garantia muito maior do que qualquer estatuto de aprendizagem. O comprador costuma examinar essas marcas identificadoras do dinheiro ou dos tecidos, mas nunca perderá tempo em verificar se os trabalhadores passaram ou não por 7 anos de aprendizagem regulamentar. A instituição de longa aprendizagem não tende absolutamente a formar jovens para o trabalho. Um oficial que trabalha por peça ou tarefa provavelmente será laborioso, pois aufere um benefício de cada produto do seu trabalho. Um aprendiz provavelmente será preguiçoso, e quase sempre isso acontece, porque não tem nenhum interesse imediato em comportar-se de outra forma. Nas ocupações inferiores, o prêmio que se espera consiste pura e simplesmente na remuneração do trabalho. Os que chegam antes à condição de desfrutar da recompensa do trabalho são provavelmente os que antes chegam a sentir gosto por ele e cedo adquirem o hábito da aplicação. Um jovem naturalmente contrai aversão ao trabalho, se durante muito tempo não ofere nenhum benefício dele. Os meninos entregues pelas casas de caridade ao aprendizado geralmente estão vinculados por um período superior ao número habitual de anos, e ao saírem da aprendizagem via de regra são extremamente preguiçosos e imprestáveis para o trabalho. O instituto da aprendizagem era totalmente desconhecido entre os antigos. Os deveres recíprocos de mestres e aprendizes perfazem um capítulo considerável em todos os códigos modernos. Ao contrário, o direito romano não conhece uma palavra sobre isso. Desconheço qualquer palavra grega ou latina, creio poder arriscar-me a afirmar que não existe nenhuma que expresse o conceito que hoje atribuímos à palavra aprendiz, ou seja, um servo obrigado a trabalhar em uma determinada ocupação em benefício de um mestre, durante certo número de anos, sob a condição de que o mestre lhe ensine essa profissão. As longas aprendizagens são totalmente desnecessárias. As artes que são muito superiores aos ofícios comuns, tais como fazer relógios de parede, de bolso, não encerram nenhum mistério do tipo que exija um longo período de aprendizagem. Com efeito, a invenção propriamente dita dessas maravilhosas máquinas, e mesmo de alguns dos instrumentos utilizados para fabricá-las, sem dúvida deve ter sido a obra de reflexão e pesquisa profunda e diuturna, podendo com justiça ser catalogada entre as realizações mais felizes do engenho humano.
Uma vez inventadas essas máquinas, porém, e uma vez bem entendido seu mecanismo, não se pode honestamente afirmar que para ensinar a um jovem, da maneira mais completa possível, como utilizar os instrumentos e como construir tais máquinas, se requeira mais do que algumas semanas. Talvez até se possa dizer que bastam alguns dias de ensinamento. Em se tratando das ocupações mecânicas comuns, certamente o ensino de alguns dias é suficiente. Com efeito, a destreza manual no trabalho, mesmo nas ocupações comuns, não pode ser adquirida sem muito exercício e experiência. Todavia, um jovem haveria de exercitar-se com muito mais aplicação e atenção, se desde o início trabalhasse como oficial, sendo pago proporcionalmente ao pouco serviço que pode executar, e pagando, por sua vez, os materiais que eventualmente estragar por incúria ou inexperiência. Dessa maneira, sua formação geralmente seria mais eficaz, e em qualquer hipótese, menos cansativa e menos dispendiosa. Quem perderia com isso seria um mestre. Ele perderia todos os salários do aprendiz, que agora são dele, durante 7 anos seguidos. Ao final, talvez também o aprendiz perderia, pois em uma ocupação tão fácil de ser aprendida ele teria mais concorrentes, e seu salário, quando ele viesse a ser um profissional completo, estaria muito abaixo do nível atual. O mesmo aumento da concorrência reduziria o lucro dos mestres e os salários dos trabalhadores. As profissões, os ofícios e os mistérios, todos sairiam perdendo. Mas o público sairia ganhando, pois se assim se fizesse, o produto de todos os artífices e trabalhadores chegaria ao mercado com preços muito mais baixos. Todas as corporações, bem como a maior parte das leis relativas a elas, foram implantadas precisamente para impedir essa redução dos preços, e consequentemente a redução dos salários e dos lucros, restringindo aquela livre concorrência que certamente haveria de conseguir esse objetivo. Para constituir uma corporação, em muitas regiões da Europa não se exigia antigamente nenhuma outra autoridade senão a da Câmara Municipal da cidade em que a corporação se estabelecia. Na Inglaterra, porém, exigia-se uma licença do rei. Mas essa prerrogativa da coroa parece ter-lhe sido reservada mais para extorquir dinheiro do súdito do que para a defesa da liberdade em geral e contra tais monopólios opressivos. Pagando-se uma multa ao rei, parece que se concedia a patente. E quando uma categoria específica de artesãos ou comerciantes consideravam bom agir como uma corporação sem ter patente, essas corporações adulterinas, como se chamavam, nem sempre perdiam o privilégio por essa razão, mas eram obrigadas a pagar anualmente ao rei a permissão de exercer seus privilégios usurpados. A inspeção imediata de todas as corporações e dos regimentos internos que elas pudessem considerar adequados sancionar para seu governo cabia à Câmara Municipal da cidade em que estavam estabelecidas. E qualquer punição que fosse imposta a elas, geralmente procedia não do rei, mas daquela incorporação maior, da qual aqueles subordinados eram apenas partes ou membros. O governo das câmaras municipais estava totalmente nas mãos de comerciantes e artesãos, tendo evidentemente cada categoria deles interesse em evitar que o mercado de cada tipo de mão de obra específica ficasse saturado, o que na realidade significava mantê-lo sempre carente de mão de obra. Cada categoria porfiava em baixar determinações adequadas para esse propósito, e, se isso lhe fosse permitido, de bom grado consentia em que todas as outras categorias profissionais fizessem outro tanto. Em consequência desses regulamentos, cada categoria era obrigada a comprar de cada um dos outros, dentro da cidade, as mercadorias de que necessitava, a preço um pouco mais caro do que o faria normalmente. Em compensação, eles, por sua vez, tinham o direito de vender suas próprias mercadorias a preço bem mais alto, de sorte que, até aqui, diziam eles, dá no mesmo. Portanto, nos negócios que as diversas categorias faziam entre si no âmbito da cidade, ninguém perdia com essas normas. Nos negócios com o campo, porém, todos ganhavam.
Ora, é nesses negócios que consiste todo o comércio que sustenta e enriquece cada cidade. Toda cidade, com efeito, tira do campo toda a sua subsistência, todas as matérias-primas para o trabalho. E o pagamento que a cidade faz ao campo é feito sobretudo de duas maneiras. Primeiro, reenviando ao campo uma parte desses materiais processados pelas manufaturas, caso em que seus preços são aumentados pelos salários dos trabalhadores e os lucros dos patrões ou empregadores diretos. Em segundo lugar, enviando-lhe uma parte dos produtos brutos e manufaturados de outros países ou de regiões distantes do mesmo país, importados à cidade, sendo que também nesse caso os preços originais desses bens são aumentados pelos salários dos transportadores ou marinheiros, e pelos lucros dos comerciantes que os empregam. A vantagem que a cidade ofere pelas suas manufaturas consiste no que ganha no primeiro dos dois ramos de comércio que acabei de mencionar. E a que ofere de seu comércio interno e externo consiste naquilo que ganha no segundo. Os salários dos trabalhadores e os lucros de seus diversos empregadores representam tudo que é ganho nesses dois tipos de negócio. Por conseguinte, quaisquer regulamentos tendentes a aumentar esses salários e lucros, além do que seriam normalmente, tendem a possibilitar à cidade comprar, com uma quantidade menor de seu trabalho, o produto de uma quantidade maior de trabalho do campo. Essas normas dão aos comerciantes e artesãos da cidade uma vantagem sobre os senhores de terra, arrendatários e trabalhadores do campo, quebrando essa igualdade natural que de outra forma reinaria no comércio executado entre a cidade e o campo. Toda a produção anual do trabalho da sociedade é anualmente dividida entre duas categorias de pessoas. Mediante essas leis, os habitantes da cidade recebem um quinhão maior do que normalmente lhes caberia, e os do campo têm que contentar-se com um quinhão menor. O preço que a cidade paga realmente pelos mantimentos e matérias-primas que nela entram anualmente é a quantidade de produtos manufaturados e outros bens que ela envia anualmente para fora. Quanto maior for o preço ao qual foram vendidos estes últimos, tanto mais baixo será o preço pelo qual são comprados os primeiros. O trabalho da cidade torna-se mais vantajoso, e o do campo passa a ser menos vantajoso. Que o trabalho executado nas cidades, em toda a Europa, é mais vantajoso do que o executado no campo. Sem querermos entrar em cálculos muito detalhados, podemos constatá-lo partindo de uma observação muito simples e óbvia. Em todos os países da Europa encontramos no mínimo 100 pessoas que adquiriram grandes fortunas começando modestamente no comércio e na manufatura, tipo de ocupação específica das cidades, para um que conseguiu enriquecer somente com o trabalho do campo, ou seja, colhendo a produção através dos aprimoramentos e do cultivo da terra. A indústria, portanto, deve ser mais bem recompensada, os salários de trabalho e os lucros de capital evidentemente maiores numa situação do que na outra. Ora, tanto o capital como a mão de obra procuram naturalmente os empregos mais vantajosos, acorrendo, portanto, o mais que podem, para a cidade e desertando o campo. Os habitantes de uma cidade, por estarem reunidos num só lugar, podem associar-se com facilidade. Eis porque as ocupações mais insignificantes nas cidades têm formado corporações, em um lugar ou em outro. E mesmo onde nunca houve tal incorporação, geralmente prevalecem nelas o espírito de corporação, o ciúme em relação aos estranhos à profissão, a aversão a admitirem aprendizes ou a transmitirem o segredo da profissão, ensinando-lhes muitas vezes, mediante associações e acordos voluntários, a impedir a livre concorrência, quando não conseguem proibi-la por regimentos internos. As profissões que empregam apenas um número reduzido de trabalhadores, com a máxima facilidade, participam de tais associações. Talvez seja suficiente meia dúzia de cardadores de lã para manter ocupados 1000 fiadores e tecelões.
combinando entre si não admitir aprendizes, não somente podem monopolizar a profissão, mas também reduzir a manufatura toda a uma espécie de sua escrava, e a elevar o preço de seu trabalho muito acima do que lhe é devido por sua natureza. Os habitantes do campo, dispersos que estão em localidades distantes, não têm facilidade em associar-se. Não somente jamais formaram corporações oficiais, mas também o próprio espírito de corporação nunca prevaleceu entre eles. Nunca se considerou necessária nenhuma aprendizagem para os trabalhos da agricultura, a grande ocupação dos que vivem no campo. E no entanto, depois das belas artes e das profissões liberais, não existe talvez nenhuma ocupação que exija uma variedade tão grande de conhecimento e de experiência. Os inúmeros volumes que se tem escrito sobre a matéria em todos os idiomas podem convencer-nos de que, entre as nações mais sábias e mais instruídas, a agricultura jamais foi considerada uma ocupação tão fácil de ser aprendida. Seria inútil pretender coligir de todos esses volumes o conhecimento das operações variadas e complexas da profissão agrícola, possuído geralmente até pelo agricultor comum, por maior que seja o menosprezo com o qual alguns autores desprezíveis falam do assunto. Ao contrário, dificilmente existe algum ofício mecânico normal cujas operações não possam ser explicadas de forma mais completa e mais clara em um simples panfleto de pouquíssimas páginas, ilustrado com dizeres e figuras. Na História das Artes atualmente publicada pela Academia Francesa de Ciências, várias dessas ocupações mecânicas são efetivamente explicadas dessa forma. Além disso, a direção das operações agrícolas, devendo variar conforme as mudanças meteorológicas e em decorrência de muitos outros eventos e circunstâncias, requer muito mais capacidade de julgamento e discrição do que a gestão das operações mecânicas, que são sempre as mesmas, ou quase sempre as mesmas. Não somente a arte do agricultor e a direção geral das operações da agricultura, mas também muitos setores inferiores do trabalho do campo requerem muito maior habilidade e experiência do que a maioria dos ofícios mecânicos. A pessoa que trabalha com latão e ferro, trabalha com instrumentos e com materiais cuja têmpera é sempre a mesma, ou aproximadamente a mesma. Ao contrário, a pessoa que ara a terra com vários cavalos ou bois, trabalha com instrumentos cuja saúde, força e disposição diferem muito, de acordo com as circunstâncias. Também a condição dos materiais é tão variável quanto a dos instrumentos com os quais trabalha, sendo que ambos precisam ser manuseados com muito bom senso e discrição. Ao areador comum, embora geralmente considerado como o protótipo da ignorância e da estultice, dificilmente falta discernimento e discrição. Certamente, ele está menos habituado ao intercâmbio social do que o mecânico que vive na cidade. Sua voz e seu falar são menos polidos e mais difíceis de serem entendidos por aqueles que não estão habituados a eles. Todavia, pelo fato de estar ele habituado a lidar com uma variedade maior de objetos, sua inteligência geralmente é muito superior à do mecânico da cidade, o qual desde a manhã até concentra toda a sua atenção em uma ou duas operações muito simples. Até onde vai a superioridade real das pessoas mais simples do campo em confronto com os habitantes da cidade, sabem-no todos os que, por curiosidade ou em virtude de sua ocupação, tiveram a oportunidade de entrar em contato com os dois tipos de pessoa. Eis porque na China e no Hindustão se afirma que tanto a classe social como os salários dos trabalhadores do campo são superiores aos da maior parte dos artesãos e manufatureiros. O mesmo aconteceria provavelmente em toda parte, se isso não tivesse sido impedido pelas leis e pelo espírito de corporação. A superioridade que o trabalho das cidades apresenta em todos os países da Europa, em relação ao trabalho do campo, não é devida exclusivamente às corporações e suas leis. Ela é também apoiada por muitos outros regulamentos. Visam a esse objetivo todas as altas taxas impostas a manufaturados estrangeiros e a todos os bens importados.
As leis das corporações possibilitam aos habitantes das cidades aumentar seus preços, em temor de preços mais baixos por parte da concorrência de seus próprios conterrâneos. Os regulamentos lhes proporcionam, outrossim, segurança contra a concorrência estrangeira. Em última análise, a elevação dos preços provocada por ambos é paga pelos proprietários de terras, pelos arrendatários e pelos trabalhadores do campo, que raramente se têm oposto à formação desses monopólios. Os que trabalham na terra geralmente não têm inclinação nem capacidade para fazer parte de tais conluios, sendo que o clamor e os sofismas dos comerciantes e dos manufatores facilmente os persuadem de que o interesse particular de um partido, aliás, uma parcela subordinada da sociedade, representa o interesse geral da nação. Na Grã-Bretanha, a superioridade do trabalho das cidades em relação ao do campo parece haver sido maior em épocas antigas do que hoje. Atualmente, os salários dos trabalhadores do campo aproximam-se mais dos salários dos operários das fábricas, sendo que também os lucros do capital empregado na agricultura se aproximam mais dos lucros do capital empregado no comércio e na manufatura em relação ao que se afirma ter existido no século passado ou no início deste. Esta mudança pode ser considerada como consequência necessária, embora muito tardia, dos estímulos extraordinários concedidos ao trabalho nas cidades. O capital acumulado nas cidades por vezes chega a ser tão elevado, que não pode mais ser aplicado com o antigo lucro e aquele tipo de trabalho que lhe é peculiar. Esse trabalho tem seus limites, como qualquer outro, e o aumento do capital, pelo fato de aumentar a concorrência, diminui o lucro. A redução do lucro nas cidades força o capital a migrar para o campo, onde, criando uma nova demanda de mão de obra agrícola, necessariamente aumenta seus salários. O capital como que se expande através das regiões agrícolas, e ao ser aplicado na agricultura, é em parte restituído ao campo, donde havia originariamente fugido para acumular-se nas cidades, em prejuízo da economia rural. Mais adiante, procurarei mostrar que em toda parte, na Europa, os maiores progressos no campo são devidos à volta do capital das cidades para a economia rural. Ao mesmo tempo, procurarei mostrar que, embora alguns países tenham dessa forma atingido um grau apreciável de riqueza, este avanço é em si mesmo necessariamente lento, incerto, estando sujeito a ser perturbado e interrompido por inúmeros eventos, e sob todos os aspectos é contrário à ordem da natureza e à razão. No terceiro e quarto livros desta obra procurarei explicar da maneira mais completa e clara possível os interesses, os preconceitos, as leis e os costumes que levaram a isso. As pessoas da mesma profissão raramente se reúnem, mesmo que seja para momentos alegres e divertidos, mas as conversações terminam em uma conspiração contra o público, ou em algum incitamento para aumentar os preços. Efetivamente, é impossível evitar tais reuniões, por meio de leis que possam vir a ser cumpridas e se coadunem com espírito de liberdade e de justiça. Todavia, embora a lei não possa impedir as pessoas da mesma ocupação de se reunirem às vezes, nada deve fazer no sentido de facilitar tais reuniões e muito menos para torná-las necessárias. Essas reuniões são facilitadas por um regulamento que obriga todos os pertencentes à mesma profissão a inscreverem seus nomes e endereços em um registro público. Isso faz com que possam entrar em contato entre si pessoas que de outra forma nunca se teriam conhecido, dando a cada um o endereço em que pode localizar qualquer outra pessoa do grupo. O que torna tais reuniões necessárias é um regulamento que possibilita aos membros da mesma profissão a se imporem taxas, com o objetivo de cuidar do sustento de seus pobres, seus doentes, suas viúvas e órfãos, inspirando em todos um interesse comum. Uma incorporação não somente torna essas reuniões necessárias, como ainda faz com que as decisões da maioria sejam obrigatórias para todos.
Em uma profissão livre, não é possível estabelecer uma combinação ou acordo efetivo a não ser mediante o consentimento unânime de todos, não podendo esse acordo perdurar a não ser enquanto cada um continuar a manter seu consentimento. Ao contrário, em uma corporação, a maioria pode sancionar um regimento com punições adequadas, as quais limitem a concorrência de maneira mais eficiente e mais durável do que qualquer outra combinação voluntária. Carece de qualquer fundamento a pretensão de que as corporações são necessárias para o melhor funcionamento das profissões e do comércio. A inspeção real e efetiva é exercida sobre um trabalhador, não é a da sua corporação, mas a de seus clientes. É o medo de perder o emprego que limita as fraudes e corrige as negligências do trabalhador. Uma corporação exclusiva necessariamente enfraquece a força dessa inspeção, obrigando a contratar determinados trabalhadores, quer se comporte bem ou mal. É por essa razão que em muitas cidades grandes, com muitas corporações, não se consegue encontrar trabalhadores razoáveis, mesmo em algumas das profissões mais indispensáveis. Se alguém quiser que seu trabalho seja razoavelmente executado, isso deve ser feito nos subúrbios, onde os trabalhadores, não tendo nenhum privilégio exclusivo, só dependem do próprio caráter, devendo-se, então, introduzi-lo na cidade como puder. É dessa maneira que a política adotada na Europa, limitando a concorrência em algumas profissões a um número menor do que aquele que de outra forma participaria da concorrência, provoca uma desigualdade muito grande no conjunto global das vantagens e desvantagens dos diversos empregos de mão de obra e de capital. Em segundo lugar, a política europeia, ao aumentar, em algumas profissões, a concorrência além do que ocorreria naturalmente, gera uma outra desigualdade, do tipo oposto, no conjunto das vantagens e desvantagens dos diversos empregos de mão de obra e de capital. Tem-se atribuído tamanha importância a que seja educado um número adequado de jovens para certas profissões, que às vezes o público ou a piedade dos fundadores privados tem estabelecido muitos pensionatos, escolas, bolsas de estudo etc. para essa finalidade, o que faz com que a essas profissões acorra um número de pessoas muito maior do que os que normalmente as abraçariam. Em todos os países cristãos, creio que a formação da maior parte dos eclesiásticos é paga dessa forma. Pouquíssimos são totalmente formados às próprias expensas. Acontece então que a educação longa, cansativa e dispendiosa desses elementos nem sempre lhes proporcionará uma remuneração conveniente, uma vez que a igreja está cheia de pessoas que, para conseguir emprego, estão dispostas a aceitar uma remuneração inferior àquela a qual lhes daria direito à formação que tiveram. Dessa forma, a concorrência dos pobres sempre absorve e desvia a remuneração dos ricos. Sem dúvida, seria indecente comparar um pároco ou um capelão a um oficial de qualquer profissão comum. Contudo, o pagamento dado a um pároco ou a um capelão pode ser considerado, sem exagero, do mesmo valor que o salário de um desses diaristas. Os três são pagos de acordo com o contrato eventualmente feito com seus respectivos superiores. Até depois da metade do século XIV, 5 merks, contendo praticamente a mesma quantidade de prata que 10 libras do nosso dinheiro atual, representaram, na Inglaterra, o salário normal de um pároco ou de um padre coadjutor, como podemos depreender dos decretos de vários concílios nacionais. Na mesma época, verificamos que a remuneração de um mestre pedreiro era de 4 pence diários, contendo a mesma quantidade de prata que o xerim dos nossos dias, sendo que um oficial pedreiro recebia 3 pence por dia, iguais a 9 pence em nosso dinheiro atual. Como se vê, os salários desses dois profissionais, se os considerarmos como constantes, eram muito superiores aos de um pároco. O salário do mestre pedreiro, supondo que este ficasse desocupado durante 1/3 parte do ano, seria perfeitamente igual ao do eclesiástico. Com efeito, o decreto 12º da Rainha Ana, no capítulo 12, estabelece o seguinte, abre aspas.
já que, em vários lugares os párocos têm recebido uma remuneração insuficiente para sua manutenção e para seu estímulo, fica facultado ao bispo decretar de próprio punho e com seu selo, uma certa remuneração suficiente ou máxima não acima de 50 e não abaixo de 20 libras por ano. Fecha aspas. Atualmente, consideram-se 40 libras por ano como sendo uma remuneração muito boa para um pároco, mas apesar desta lei do parlamento, existem muitos párocos recebendo menos de 20 libras por ano. Há em Londres oficiais de sapateiro ganhando 40 libras por ano, sendo difícil entrar nessa cidade algum trabalhador operoso que não ganhe mais do que 20 libras. Essa soma realmente não ultrapassa o que muitas vezes ganham os trabalhadores comuns em muitas paróquias do país. Sempre que a lei tentou regular os salários dos trabalhadores, foi mais para baixá-los do que para aumentá-los. Todavia, a lei tentou muitas vezes levantar os salários dos eclesiásticos e, para a dignidade da igreja, tentou obrigar vigários administradores a lhes pagar mais do que a mísera manutenção com a qual às vezes tinham que contentar-se. Nos dois casos a lei parece ter sido sempre ineficaz, não sendo capaz de elevar os salários dos eclesiásticos nem de reduzir os salários dos trabalhadores ao nível desejado. Isto porque a lei nunca foi capaz de impedir os eclesiásticos de aceitar menos que aquilo a que por lei teriam direito, devido à indigência de sua situação e à multidão de concorrentes. Da mesma forma, a lei nunca foi capaz de impedir os outros, os demais trabalhadores, de receberem mais, devido à concorrência contrária daqueles que esperavam auferir lucro ou prazer do fato de os empregarem. Os grandes benefícios e outras dignidades eclesiásticas sustentam a honra e o prestígio da Igreja, não obstante a situação precária de alguns seus membros inferiores. Também o respeito público voltado a essa profissão compensa, de alguma forma, a insignificância da remuneração pecuniária. Efetivamente, na Inglaterra, e em todos os países católico-romanos, a loteria da igreja é muito mais vantajosa do que o necessário. O exemplo das igrejas da Escócia, de Genebra e de várias outras igrejas protestantes demonstra que, em uma profissão tão respeitável, na qual existem tantas facilidades para a formação, a esperança de benefícios muito mais modestos será capaz de atrair para as sacras ordens um número suficiente de homens instruídos, decentes e respeitáveis. Em profissões nas quais não existem benefícios, tais como o direito e a medicina, se um contingente igual de pessoas fosse formado às expensas públicas, a concorrência logo cresceria a tal ponto que a remuneração pecuniária desses profissionais baixaria muito. Poder-se-ia chegar à situação de que já não valeria a pena os pais formarem um filho às suas custas para essa profissão. Os meninos e rapazes ficariam então inteiramente abandonados à formação dada pelos institutos de caridade e devido ao grande número e às necessidades, teriam que contentar-se com uma remuneração muito miserável, para a degradação completa das profissões do direito e da medicina, hoje tão respeitadas. A estirpe, não próspera, das pessoas comumente chamadas homens de letras está hoje mais ou menos na mesma situação em que estariam os advogados e os médicos, na hipótese que acabamos de apontar. Na maior parte da Europa, a maioria desses letrados foram educados para a Igreja, porém foram impedidos de abraçar as ordens sacras por motivos diversos. Por isso, geralmente foram formados às expensas públicas, e o seu número em toda a parte é tão grande, que a remuneração financeira de seu trabalho geralmente é miserável. Antes da invenção da imprensa, a única ocupação na qual uma pessoa de letras podia empregar seus talentos era a de professor público ou particular, ou seja, transmitindo a outros os conhecimentos curiosos e úteis por ele previamente adquiridos. Esse é ainda um ofício certamente mais digno, mais útil e, de modo geral até mais rendoso do que o ofício de livreiro, profissão essa gerada pela invenção da imprensa.
O tempo e o estudo, o talento, o conhecimento e a aplicação necessários para qualificar um eminente mestre de ciências são no mínimo iguais aos exigidos para formar os grandes advogados e médicos. No entanto, a remuneração costumeira do professor ilustre não tem proporção alguma com a do advogado ou a do médico. Isso porque a profissão de professor está apinhada de pobres formados às expensas do público, ao passo que entre os advogados e médicos são muito poucos os que não se tenha formado às próprias custas. Todavia, a remuneração costumeira dos professores públicos e particulares seria sem dúvida ainda menor, se não se tivesse excluído do mercado a concorrência daqueles letrados ainda mais pobres, que escrevem apenas para ganhar o pão. Antes da invenção da imprensa, os termos letrado e mendigo parecem ter sido mais ou menos sinônimos. Ao que parece, os reitores das universidades muitas vezes outorgavam a seus professores e alunos licença para mendigar. Nos tempos antigos, antes de se estabelecerem quaisquer instituições de caridade para a formação de pobres para essas profissões de letrados, parece ter sido muito melhor a remuneração paga aos professores ilustres. Isócrates, no chamado discurso contra os sofistas, repreende a incoerência dos professores de seu tempo. Eles fazem as promessas mais estupendas a seus alunos, diz ele, e lhes ensinam a serem sábios, felizes e justos, e como recompensa por um serviço tão importante estipulam a miserável remuneração de 4 ou 5 minas. Os que ensinam a sabedoria, continua ele, devem ser eles mesmos sábios. Ora, uma pessoa disposta a vender um serviço desses por tal preço seria condenada por insanidade. Certamente Isócrates não pretende exagerar na remuneração, podemos estar certos de que ela não era menor do que ele descreve. 4 minas eram iguais a 13 liras 6s8d, e 5 minas representavam 16 libras 13s4d. Portanto, não menos do que essa última soma deve ter sido a remuneração usual paga naquela época aos mestres mais eminentes de Atenas. O próprio Isócrates exige de cada aluno 10 minas, ou seja, 33 libras 6s8d. Quando era professor em Atenas, afirma-se que tinha 100 alunos. Entendo que esse era o número de alunos a quem ele ensinava em um único turno, ou seja, o número de pessoas que frequentavam um de seus cursos, contingente esse que não parece ser extraordinário para um professor de tanto renome, em uma cidade grande, sendo ainda que a matéria por ele ensinada era a retórica, uma das ciências mais em voga na época. Portanto, para cada curso deve ter ganho 1000 minas, ou seja, 3.333 libras 6s8d. Em outra passagem, Plutarco diz ter sido de 1000 minas, portanto, o seu didactro, ou seja, o preço habitual pago pelo ensino. Muitos outros ilustres professores dessa época parecem ter ganho grandes fortunas. Gorgias fez um presente ao templo de Delfos, oferecendo sua própria estátua em ouro maciço, embora não deva ter sido uma estátua de tamanho natural, presumo. Seu padrão de vida, assim como o de Hippias e Protágoras, 2 outros ilustres professores da época, é descrito por Platão como sendo esplêndido, chegando à ostentação. Afirma-se que o próprio Platão vivia na magnificência. Aristóteles, depois de ter sido tutor de Alexandre, recebendo para isto uma remuneração muito elevada, do próprio Alexandre como de seu pai Filipe, como é atestado por todos, não obstante isso, considerou valer a pena regressar a Atenas, para reassumir a sua escola. Professores de ciências provavelmente eram, a esse tempo, menos frequentes do que 1 ou 2 gerações posteriores, quando a concorrência provavelmente reduziu ligeiramente o preço de seu trabalho e a admiração de que eram o alvo. Ao que parece, porém, os mais eminentes deles desfrutavam de um grau de consideração muito superior a que hoje se dispensa a qualquer desses profissionais. Os atenienses enviaram o acadêmico Carneades e o estoico Diógenes a Roma, na qualidade de emissários especiais. Embora Atenas não estivesse mais em seu antigo esplendor, ainda constituía uma república independente e considerável.
Carneades era babilônio de nascimento, e portanto, já que nunca houve povo tão zeloso como os atenienses a ponto de não admitir estrangeiros para cargos públicos, a consideração que tinha por esse sábio deve ter sido muito grande. Essa desigualdade de remuneração, no global, talvez seja mais vantajosa do que prejudicial ao público. Pode até certo ponto degradar a profissão de um professor oficial, mas o baixo preço da formação literária representa uma vantagem que supera de muito esse pequeno inconveniente. Além disso, o público poderia auferir benefício ainda maior, se a constituição ou estrutura dessas escolas e institutos fosse mais razoável do que no presente, na maior parte da Europa. Em terceiro lugar, a política europeia, pelo fato de dificultar a livre circulação da mão de obra e do capital, tanto de um emprego para outro como de um lugar para outro, em certos casos provoca uma desigualdade muito inconveniente no conjunto das vantagens e desvantagens dos diferentes empregos de mão de obra e de capital. O Estatuto da Aprendizagem dificulta a livre circulação de mão de obra de um emprego para outro, até no mesmo lugar. E os privilégios exclusivos das corporações dificultam essa livre circulação de um lugar para outro, até na mesma ocupação. Acontece com frequência que em uma manufatura se pagam altos salários aos trabalhadores, ao passo que os de outra precisam contentar-se com o indispensável para a subsistência. A primeira ocupação está em estado de progresso, o que faz com que seja contínua a demanda de nova mão de obra. Ao contrário, a segunda está em declínio, o que faz aumentar ainda mais a disponibilidade de mão de obra, já superabundante. Essas duas manufaturas às vezes podem estar localizadas na mesma cidade, e às vezes na mesma região circunvizinha, não havendo possibilidade alguma de ajudarem uma a outra, pois no primeiro caso isso é impedido pelo Estatuto da Aprendizagem, e no segundo é impedido tanto pelo Estatuto da Aprendizagem como pelos privilégios exclusivos das corporações. Ora, em muitas manufaturas diferentes, as operações executadas são tão semelhantes, que os trabalhadores com facilidade poderiam mudar de ocupação entre si, se isso não fosse impedido por essas leis absurdas. Assim, por exemplo, a arte de tecer linho e seda comum são praticamente quase a mesma coisa. A arte de tecer lã comum é algo diverso, porém, essa diferença é tão insignificante que tanto um tecelão de linho como um tecelão de seda podem em poucos dias transformar-se em razoável tecelão de lã. No caso, portanto, de alguma dessas três manufaturas de capital importância vir a entrar em declínio, os trabalhadores poderiam encontrar emprego nas duas outras que estivessem em condições mais prósperas. Além disso, os salários não subiriam demais na manufatura próspera, nem desceriam demais na decadente. A manufatura do linho, na Inglaterra, está efetivamente aberta a todos, em virtude de um estatuto peculiar, todavia ela não é muito cultivada na maior parte do país, não podendo, portanto, oferecer grandes possibilidades a trabalhadores egressos de outras manufaturas decadentes. Esses trabalhadores, em toda parte onde vigora o Estatuto da Aprendizagem, não têm outro recurso senão amparar-se nas paróquias, ou então, passar a operar como trabalhadores comuns, trabalhos esses para os quais, devido a seus hábitos, estão muito menos qualificados do que para qualquer outro ofício semelhante ao que tiveram que abandonar. Eis porque geralmente acabam refugiando-se nas paróquias. Tudo que dificulta a livre circulação de mão de obra de uma profissão para outra, dificulta igualmente a circulação do capital de um emprego para outro, uma vez que o volume de capital que se pode aplicar em determinado setor depende muito da quantidade de mão de obra que o setor pode empregar. Todavia, as leis das corporações criam obstáculos menos à livre circulação de capital de um emprego para outro, do que à livre circulação da mão de obra. Em toda parte, é muito mais fácil um comerciante rico obter o privilégio de exercer o comércio em uma cidade em que existe corporação, do que um artesão pobre obter o privilégio de trabalhar nessa cidade.
Segundo acredito, são comuns a todos os países da Europa os obstáculos colocados pelas leis das corporações à livre circulação de mão de obra. Entretanto, quanto saiba, são peculiares à Inglaterra os obstáculos colocados pela legislação sobre os pobres. Esse obstáculo consiste na dificuldade que o pobre tem para conseguir estabelecer-se ou mesmo para ser admitido a exercer sua profissão em qualquer paróquia a não ser a que pertence. As leis das corporações só impedem a livre circulação de artesãos e operários de manufatura. Ao contrário, a dificuldade de estabelecer-se cria obstáculo até mesmo à livre circulação da mão de obra comum. Pode ser útil expor algo sobre a origem, a evolução e o estado atual dessa desordem, talvez a maior de todas, existente na política da Inglaterra. Quando, em virtude da destruição dos mosteiros, os pobres foram privados do recurso à caridade dessas casas religiosas, depois de algumas tentativas infrutíferas de solucionar o problema, o Decreto 43, capítulo 2, da Rainha Isabel, determinou que cada paróquia deveria cuidar de seus próprios pobres, e que anualmente se nomeassem inspetores para os pobres. Esses, juntamente com os fabriqueiros das igrejas, deveriam recolher quantias de dinheiro para assistência aos pobres, por meio de uma taxa paroquial. Esse estatuto impunha a cada paróquia em particular a necessidade de cuidar ela mesma de seus próprios pobres. Em consequência, passou a assumir uma certa importância esta questão: quem deve ser considerado como os pobres de cada paróquia? Depois de algumas incertezas e variações, este problema foi resolvido pelos decretos 13 e 14, de Carlos II, os quais estabelecem que 40 dias de moradia ininterrupta garantiam a qualquer pessoa a residência em uma paróquia, acrescentando, porém, que, dentro desse período, se os curadores de igreja ou os zeladores dos pobres apresentassem alguma queixa contra o recém-chegado, 2 juízes de paz tinham o direito legal de removê-lo novamente para a paróquia donde havia saído, a menos que ele alugasse um alojamento de 10 libras por ano, ou então estivesse em condições de oferecer à nova paróquia algum valor que os referidos juízes de paz considerassem suficiente para desonerar financeiramente a paróquia. Pelo que se afirma, esse estatuto deu margem a fraudes. Havia funcionários que às vezes subornavam os pobres de sua paróquia e os convenciam a se estabelecer em outra, mantendo-os porém nessa outra paróquia em situação clandestina durante os 40 dias necessários para adquirirem o direito de residência, visando com isso desonerar a paróquia à qual pertenciam originariamente os pobres. Eis porque o Decreto 1, de Jaime II, determinou que os 40 dias necessários para se obter a residência deviam ser contados somente a partir do momento em que o respectivo pobre entregasse a um dos curadores ou dos zeladores da nova paróquia uma notificação por escrito, indicando o seu endereço e o número de pessoas que compunham a sua família. Entretanto, ao que parece, os oficiais paroquiais nem sempre eram mais honestos em relação à sua paróquia do que haviam sido em relação a outras, e por vezes se mostravam coniventes com tais intrusões, recebendo a notificação mas não adotando as medidas adequadas depois disso. Já que, portanto, supostamente cada membro da paróquia tinha um máximo interesse em não onerar mais os custos de sua paróquia com novos intrusos, o Decreto 3, de Guilherme III, sancionou que os 40 dias deveriam ser contados somente a partir da publicação da notificação por escrito, na respectiva igreja, no domingo imediatamente após o serviço divino. Início da citação. Tudo somado, afirma o Dr. Burno, é muito raro alguém conseguir essa residência, decorridos 40 dias contínuos de moradia após a publicação escrita da notícia. O intento da lei não é tanto favorecer a concessão de novos direitos de residências, mas impedi-la, criando obstáculos a entradas clandestinas. Com efeito, a notificação é uma arma a mais para a paróquia poder remover o novo candidato.
Entretanto, se a situação de uma pessoa é tal, que é duvidoso se pode ou não ser removida, ou a notificação obriga a paróquia a conceder a residência sem contestação, deixando que o cidadão continue a residir ali os 40 dias, ou então, obriga a remover o candidato da paróquia, mediante denúncia e processo judicial. Fim da citação. Consequentemente, esse estatuto praticamente tornou impossível a qualquer pobre a obtenção de uma nova residência pelo velho sistema da moradia, durante 40 dias consecutivos na nova paróquia. Contudo, para não fechar totalmente a possibilidade de pessoas comuns de uma paróquia conseguirem residência em outra, o estatuto oferecia 4 outros meios para conseguir isto, sem ter que entregar uma notificação e sem necessidade de publicação da mesma. O primeiro consistia em comprometer-se a pagar as taxas paroquiais, e pagá-las efetivamente. O segundo, em ser eleito para um ofício paroquial anual, servindo nessa função durante 1 ano. O terceiro, passando por uma aprendizagem na paróquia. E o quarto, sendo contratado para o serviço da paróquia durante 1 ano e permanecendo no mesmo serviço durante todo o referido ano. Pelos 2 primeiros meios, nenhum pobre podia obter uma residência, a não ser por consentimento da paróquia inteira, a qual estava perfeitamente consciente das consequências financeiras decorrentes da adoção de um novo habitante que não dispusesse de outro patrimônio senão seu próprio trabalho. Por outro lado, mesmo os 2 últimos meios estavam praticamente fechados a um homem casado. Dificilmente um aprendiz pode ser casado. Aliás, a lei prescreve expressamente que não se dê residência a nenhum casado, através de contratação por 1 ano. O efeito principal da introdução da concessão de residência por serviço foi abolir em grande parte o velho costume de contratar para 1 ano, costume esse anteriormente tão habitual na Inglaterra, que mesmo hoje, se não houver cláusula específica que diga o contrário, a lei entende que todo empregado é contratado por 1 ano. Todavia, nem sempre os mestres estão dispostos a conceder residência a seus empregados, contratando-os dessa maneira. E os próprios empregados nem sempre estão dispostos a ser contratados dessa forma, pois, já que uma nova residência implica em cancelamento das anteriores, os empregados poderiam vir a perder sua residência original nos lugares em que nasceram, moradia de seus pais e de seus parentes. É evidente que nenhum trabalhador independente, quer seja operário ou artesão, tem probabilidade de obter uma nova residência, seja por aprendizagem ou por serviço. Se, portanto, tal pessoa levasse sua atividade para uma nova paróquia, estaria sujeita a ser afastada, por mais saudável e operosa que fosse, ao arbítrio de qualquer curador de igreja ou inspetor, a menos que pagasse 10 libras por ano, coisa impossível para quem vive exclusivamente de seu trabalho, ou então pudesse oferecer uma garantia financeira considerada por 2 juízes de paz como suficiente para desonerar financeiramente a paróquia. A lei deixava a critério da pessoa o tipo de garantia a ser oferecida. Na realidade, porém, não se tinha condições de exigir menos de 30 libras, pois era lei que mesmo a compra de uma propriedade livre e aludial de menos de 30 libras não assegura a uma pessoa uma nova residência, por não ser suficiente para desonerar financeiramente a paróquia. Ora, isto é uma garantia que dificilmente pode ser oferecida por uma pessoa que vive de seu trabalho. Aliás, na realidade muitas vezes se exige uma garantia bem superior. Com o objetivo de restaurar de alguma forma aquela circulação livre de mão de obra, impossibilitada quase totalmente por esses diversos estatutos, partiu-se para a invenção dos certificados. Os decretos 8 e 9, de Guilherme III, determinaram que toda pessoa que trouxesse um certificado da última paróquia, dizendo que possuía residência legal, certificado esse assinado pelos curadores da igreja e pelos inspetores dos pobres, e com a permissão de 2 juízes de paz, qualquer outra paróquia estava obrigada a receber tal pessoa.
Os decretos estabeleciam além disso que tal pessoa não poderia ser removida da paróquia somente pelo fato de haver alguma probabilidade de se tornar onerosa, mas somente pelo fato de se tornar efetivamente onerosa, e que nesse caso a paróquia que expediu o certificado é obrigada a pagar tanto a manutenção da pessoa como as despesas de sua remoção à nova paróquia. E para dar segurança máxima à paróquia em que viesse a residir tal pessoa munida de certificado, o mesmo estatuto prescreveu que a pessoa não poderia obter ali nenhum direito de residência, por nenhum meio, a não ser pagando 10 libras por ano, ou então servindo por conta própria em um ofício paroquial, durante um ano inteiro, excluindo-se, portanto, a possibilidade de conseguir a residência por notificação, por aprendizagem ou por pagamento de taxas paroquiais. Além disso, o Decreto 12, da Rainha Ana, Estatuto IC. 18, determinou que nem os empregados nem os aprendizes de tal pessoa munida de certificado podiam obter residência na paróquia na qual viesse a residir tal pessoa munida de certificado passado por outra paróquia. Até onde essa invenção conseguiu restabelecer aquela livre circulação de mão de obra, que havia sido quase inteiramente impossibilitada pelos estatutos anteriores, podemos deduzir das observações muito judiciosas do Dr. Burno, que passo a transcrever. Início da citação. É óbvio que há várias boas razões para exigir certificados para pessoas que passam a instalar-se em uma nova localidade. Isto é, que tais pessoas não podem obter residência, nem mediante aprendizagem, nem prestando serviço, nem por notificação, nem pagando taxas paroquiais. Que não podem obter residência nem para aprendizes, nem para empregados seus. Que, no caso de tais pessoas se tornarem onerosas, sabe-se para onde removê-las, sendo que a paróquia anterior está obrigada a pagar tanto as despesas da remoção como da manutenção da pessoa, nesse meio tempo. E que, se tal pessoa adoecer, a paróquia que emitiu o certificado deve mantê-la. Tudo isto não pode ocorrer sem certificado. Ora, essas mesmas razões valem proporcionalmente para paróquias que não concediam certificados em casos ordinários, pois é muito provável que mais cedo ou mais tarde terão que receber de volta as pessoas a quem haviam dado certificado, aliás em condições piores do que antes. Fim da citação. A lição a ser tirada dessas observações é que, ao que parece, o certificado deve ser exigido pela paróquia na qual passa a residir um novo pobre, mas que ao mesmo tempo esse certificado muito raramente deve ser fornecido pela paróquia que o pobre pretende deixar. Início da citação. Existe certa crueldade nessa matéria de certificados, afirma o mesmo inteligente autor, em sua Story of the Poor Laws, ao confiar ao critério de um funcionário paroquial o poder de aprisionar uma pessoa como se fosse para o resto da vida. Isso, por mais inconveniente que seja para esse pobre continuar a morar no lugar onde teve a infelicidade de adquirir o que se chama de residência, ou, por maior que seja a vantagem que ele possa esperar, propondo-se a morar alures. Fim da citação. Embora o certificado não contenha nenhum testemunho de boa conduta, pois se limita a atestar que a pessoa faz parte da paróquia a qual pertence realmente, fica inteiramente a critério dos funcionários paroquiais conceder ou negar tal certificado. Segundo o Dr. Burno, foi feito um mandato no sentido de obrigar os curadores e inspetores a assinarem o certificado. Todavia, os juízes da Corte Real rejeitaram essa moção como uma tentativa muito estranha. Os salários extremamente desiguais com que nos deparamos frequentemente na Inglaterra, em localidades não muito distantes uma da outra, são provavelmente devidos aos obstáculos que a lei da residência coloca para um pobre que, destituído de certificado, deseja transferir seu trabalho de uma paróquia para outra. Com efeito, um trabalhador solteiro operoso e dotado de boa saúde poderá às vezes residir em outra paróquia sem certificado, embora enfrentando sofrimentos.
Mas um homem com mulher e família que tentasse essa aventura, na maioria das paróquias certamente acabaria sendo removido, o mesmo acontecendo geralmente a um solteiro, no momento em que viesse a casar-se. Por isso, a escassez de mão de obra em uma paróquia nem sempre pode ser remediada pela superabundância existente em outra, como acontece constantemente na Escócia e, conforme acredito, em todos os outros países em que não existem essas dificuldades para a residência. Nesses países, embora os salários possam ser um pouco mais altos nas proximidades de uma cidade grande, ou em outros lugares em que existir uma demanda extraordinária de mão de obra, e diminuir gradualmente à medida em que aumenta a distância de tais centros, até recaírem novamente na taxa comum do país, nunca deparamos com essas diferenças repentinas e imprevisíveis que por vezes encontramos na Inglaterra, em localidades vizinhas, onde frequentemente é mais difícil para uma pessoa pobre atravessar os limites artificiais de uma paróquia, do que atravessar um braço de mar ou uma cadeia de altas montanhas, divisas naturais que às vezes separam níveis salariais nitidamente diferenciados, em outros países. Remover uma pessoa, que não cometeu nenhuma falta, de uma paróquia onde escolheu residir, constitui uma violação evidente da liberdade e da justiça natural. E, no entanto, as pessoas simples do povo da Inglaterra, tão ociosas da sua liberdade, mas nunca perfeitamente conscientes do conteúdo e do significado autêntico dessa prerrogativa, como aliás acontece na maioria dos outros países, têm suportado já durante mais de um século tal tipo de opressão, sem encontrar saída para esse impasse. Embora também pessoas ponderadas por vezes se tenha queixado da lei da residência como de uma calamidade pública, esta nunca foi objeto de clamor geral do povo, como ocorreu contra as garantias gerais, sem dúvida uma prática abusiva, mas que provavelmente não provocava uma opressão geral. Arriscar-me-ia a afirmar que dificilmente existe na Inglaterra um pobre de 40 anos de idade que em algum período de sua vida não tenha sentido em sua própria pele a opressão cruel dessa infeliz lei sobre a residência. Concluirei este longo capítulo observando que, embora antigamente fosse costume definir níveis salariais, primeiro por meio de leis gerais extensivas ao país inteiro, e depois mediante regulamentos particulares dos juízes de paz em cada condado específico, atualmente essas duas práticas estão totalmente em desuso. Início da citação. Com base na experiência de mais de 400 anos, diz o Dr. Bourne, parece chegado o momento de deixar de lado todas as tentativas de definir rigorosamente por lei aquilo que pela própria natureza parece impossível de delimitação estrita. Com efeito, se todas as pessoas que exercem o mesmo tipo de trabalho devessem receber salários iguais, não haveria emulação, não haveria margem para a iniciativa e a generosidade. Fim da citação. A despeito disso, às vezes o parlamento, mediante leis específicas, tenta regulamentar os salários em ocupações específicas e em determinados lugares. Assim, o Decreto 8, de George III, proíbe, sob ameaça de incorrer em penalidades severas, todos os mestres alfaiates de Londres, e até 5 milhas ao seu redor, pagar, e aos seus trabalhadores, aceitar, mais do que 2 shillings e 7,5 pence por dia, excetuado o caso de um luto oficial. Sempre que os legisladores tentam regulamentar as diferenças entre os mestres e seus trabalhadores, seus conselheiros são sempre os mestres. Por isso, quando a regulamentação favorece os trabalhadores, é sempre justa e equitativa, ao passo que às vezes ocorre o contrário, quando a regulamentação favorece aos mestres. Assim, a lei que obriga os mestres, em várias profissões, a pagar seus trabalhadores em dinheiro e não em bens é perfeitamente justa e equitativa. Ela não impõe nada de duro aos mestres, mas simplesmente os obriga a pagar em dinheiro aquele valor que pretendiam pagar em bens, e que na realidade nem sempre pagavam. Essa lei favorece os operários. Mas o Decreto 8, de George III, favorece os mestres.
Quando estes combinam entre si para reduzir os salários de seus empregados, é comum assumirem um compromisso particular de, sob pena de incorrerem em alguma penalidade, não pagar mais do que um determinado salário. Se os empregados fizessem entre si um acordo contrário do mesmo tipo, de não aceitarem determinado salário, sob pena de incorrerem em alguma penalidade, a lei os puniria com grande rigor. Ora, se a lei fosse imparcial, deveria tratar os mestres da mesma forma. No entanto, o Decreto 8, de Jorge III, seleciona por lei aquela mesma regulamentação que os patrões às vezes tentam estabelecer em seus conluios. Parece totalmente fundada a queixa dos trabalhadores de que tal lei coloca os mais capazes e os mais aplicados em pé de igualdade com o trabalhador comum. Também nos tempos antigos era habitual tentar regulamentar os lucros dos comerciantes e de outros profissionais, determinando o preço dos mantimentos e de outros bens. Pelo que sei, o único remanescente desse antigo costume é a questão do preço do pão. Onde existe uma corporação com direitos exclusivos, talvez seja recomendável regulamentar o preço do alimento mais elementar. Mas onde isso não existe, a concorrência regulará tal preço de maneira muito mais eficaz do que qualquer tribunal. A questão de fixar o preço do pão, estabelecido pelo Decreto 31, de Jorge II, não pôde ser aplicado na Escócia, devido a uma deficiência na lei, já que a sua execução depende do cargo de amanuense do mercado, que lá não existe. Essa deficiência só foi remediada com o Decreto 3, de Jorge III. A falta de uma sessão de um tribunal para a fixação do preço não gerou nenhum inconveniente sério, e por outro lado a existência de tal órgão nos poucos lugares onde até agora funcionou, não acarretou nenhuma vantagem significativa. Todavia, na maior parte das cidades da Escócia existe uma corporação de padeiros que reclama privilégios exclusivos, embora esses não sejam observados com muito rigor. Ao que parece, a proporção entre os diferentes níveis salariais e de lucro, nos diferentes empregos de mão de obra e de capital, não é muito afetada, como já observei, pela riqueza ou pobreza de uma sociedade ou pela sua condição de progresso, estacionária ou de declínio. Tais transformações no bem-estar público, embora afetem os níveis gerais dos salários e do lucro, em última análise os afetam de maneira igual, em todos os empregos ou ocupações. Por conseguinte, a proporção entre eles permanece necessariamente a mesma, não podendo ser alterada por tais transformações, ao menos por um período significativo.